Boa noite a todos, todas. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos no terceiro encontro do segundo semestre de 2021 do Clube de Leitura. Estamos lendo o livro Denkoroku, Os Anais da Transmissão à Luz, de mestre Keizan Jokin. E hoje vamos ler o segundo capítulo com a monja Patrícia Seirô. Por favor, Seirô-san, a sala é sua, é sempre um prazer tê-la conosco. Muito obrigado e fique à vontade. Boa noite para todos. Minha internet está um pouco instável, então se eu cair alguma vez, eu retorno em seguida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer da roda de leitura, né, do Clube do Livro. Eu já participei algumas vezes aqui das leituras e sempre é muito bom compartilhar e trocar com a Sangha, né? Conhecer as pessoas que estudam o budismo em diversas linhas de prática diferentes, mas temos alguma coisa em comum, com certeza, dentro das escolas, né? No que se refere ao budismo em geral. Então, acho uma oportunidade ímpar e importante para que a gente possa aproximar a Sangha. Para quem é monge, monja, e para quem é praticante, mais assíduo da sua escola, é sempre bom esse treinamento com a Sangha. Eu, pelo menos, sempre estou aprendendo. Todas as vezes que eu participei do clube, sempre aprendi muito, né, com a visão, a experiência de cada um, sempre nos enriquece, né? E enquanto Sangha brasileira, né, acho que é um treinamento também, esse conhecimento, esse conhecer maneiras diferentes, né, mestres diferentes, mas com o coração, né, com realmente praticando com sinceridade. Creio que é uma oportunidade ímpar, né? A pandemia trouxe esse ensinamento, vamos dizer assim, né, de como nos reunir, mesmo longe, e, de uma certa forma, a gente está... Muitas pessoas, eu pelo menos estou conhecendo muitas pessoas que, creio eu, se não fosse essa situação, talvez não conheceria. Então, uma oportunidade para nos unirmos, né, cada um, claro, com sua independência, mesmo, muitas vezes, mesmo sendo de um determinado mestre, né, no meu caso, sou discípula do mestre Tokuda, recebi a ordenação com 24 anos, eu já estou com 54, então tem um tempinho que venho treinando com ele enquanto uma referência importante de transmissão do Dharma. E é sempre bom, né? Mesmo dentro da própria Sangha, existem formas, né? Pessoas diferentes, personalidades diferentes. Então, é uma oportunidade de treinamento para nós, enquanto monges e praticantes, nos conhecermos e aprendermos a viver em harmonia. Para quem não conhece, né, não tem a prática, enfim, o monge Shuei já falou um pouco. Eu, particularmente, não tenho nunca li o Denkoroku, é a primeira vez que eu estou lendo junto com vocês.
que é a transmissão da luz, né? Registro da transmissão da luz, por Keizan Jokin Zenji, né? Ela é uma coleção de koans e de histórias, né? de iluminação, da transmissão entre os mestres, né? E discípulos, né? Numa linhagem, a princípio, que a gente fala, né? Soto Zen. Então, desde Buda Shakyamuni, né? Até o mestre Dogen, Ejo, não sei se é o final, acho que é Ejo, né? Deve ser o último. Enfim, a princípio, para quem não veio nos outros, né? Cada capítulo, né? Cada história, cada koan é dividido em 4 partes. Então, tem a apresentação do caso, né? Do koan. Depois tem uma breve biografia, né? Da vida daquele discípulo. E depois um comentário e depois do mestre, né, no caso do Keizan Jokin, e depois um verso. Então, monge Shuei me passou o capítulo 2, onde vamos falar sobre Ananda, né? Então, a gente começa pelo caso. Então, começando, só iniciar com o Dharma é comparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de milhões de ciclos universais. Agora nos é facultado vê-lo, ouvi-lo, aceitá-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender o significado das palavras do Tathagata. Então, capítulo 2, Ananda. Caso. O segundo ancestral foi o venerável Ananda. Ele perguntou ao venerável Makakasho, irmão mais velho no Dharma, o honrado do mundo lhe transmitiu algo mais, além do manto brocado a ouro? Makakasho chamou. Ananda? Ananda respondeu, sim. Makakasho disse, abaixe o estandarte de bandeira na frente do portão. Ananda realizou o grande despertar, Daigo. Aqui tem uma nota, eu não vou ler todas as notas, mas essa nota em especial, acho importante, né, que é o Daigo. Daigo é o grande despertar. Tradicionalmente, Daigo é o despertar final e absoluto, em contraste com as experiências de vislumbrar o despertar, como Shogo, ou Shogo porque Dai em japonês é grande, né? Então, Go seria o despertar e Sho é pequeno. Então, Sho, Dai, Go, grande despertar, Shogo, pequenos despertares que muitas vezes os praticantes ou monges possuem, né? Ou Kensho. De acordo com Mestre Dogen, em um fascículo do Shobogenzo, intitulado Daigo, quando os praticantes do Zen alcançam o Daigo, eles se elevam acima da discriminação entre delusão e despertar, entre ilusão e despertar, né? O Chiyama Kosho, são os dados aqui do livro, Taigen Dan, Komura Shonaku, Dogen, 1997. The Holy Hearted Way, a translation of Eihei Dogen's Bendoa. Então, vamos lá. Então, esse seria o caso, né? Nós, durante o texto, vamos sempre nos reportar ao caso e vamos às circunstâncias, que seria mais ou menos uma biografia, né? do discípulo, né? O venerável Ananda era de Rajagra, Oshajo, e descendia da família real Kshatriya Seteiri. Seu pai era o rei Dronodana Torran. Na verdade, ele era primo do honrado do mundo.
em sânscrito, seu nome era Ananda, que em nosso idioma significa alegria. Ele nasceu na noite em que o Tathagata alcançou o caminho. Sua aparência era clássica e respeitável, e ninguém, nos 16 grandes reinos da Índia, se igualava a ele. Todos que o viam eram tomados de grande alegria, por isso seu nome. Vou comentar brevemente, né? Me desculpa se realmente não tenho muito conhecimento desse texto, mas alguma coisa ou outra eu vou comentar. Aqui, quando fala esses 16 grandes reinos, né? É quase que uma forma, né? Uma expressão, né? Que designa assim, o nível, né? Da iluminação ou do treinamento daquela pessoa, né? Então, é uma expressão. Então, vamos lá. Chamado de o mais importante em ouvir, então, Ananda seria essa pessoa que, entre aspas, né, era o mais importante em ouvir. Ele era sábio e muito talentoso. Ele foi o atendente de Shakyamuni Buda por mais de 20 anos, o que a gente chama no Japão de Disha, né, que é aquela pessoa que está sempre junto, né, com o seu mestre, cuidando de todos os afazeres, organizando, está sempre junto. Então, Ananda era essa pessoa, né, que estava sempre cuidando de Buda Shakyamuni. Proclamava todo o Dharma que Buda havia dito e se lembrava de todos os seus feitos. Então, para quem não tem muito conhecimento, né, Ananda era o que a gente poderia dizer que de um gêniozinho, né? Aquela pessoa que tinha um intelecto de Buda. Então, uma pessoa desse nível, né? Muito estudiosa e muito inteligente. Ao mesmo tempo em que o honrado do mundo transmitiu o olho do tesouro do verdadeiro Dharma a Makakasho, ele também o transmitiu a Ananda, dizendo: ajude Makakasho a transmiti-lo. E assim fez Ananda por 20 anos, penetrando o Dharma completamente. Então, nesse caso, Ananda, ele, depois de 20 anos assistindo o Makakasho, nessa propagação do Dharma, né? Aqui é interessante porque é dito que Ananda ainda não tinha, né, atingido o despertar, mas de alguma forma Buda Shakyamuni ele também transmitiu a Ananda, mas nesse sentido de que essa transmissão seria ele ajudando, estando junto com Makakasho, né? Isso é interessante para a gente poder entender o texto, né? E aí vem o Teixô, que seria o mestre Keizan, comentando, né, sobre esse que a gente chama de caso, né, sobre esse caso. Então, só para explicar, para entender um pouquinho, quando esse caso ocorreu, né, quando Ananda pergunta se houve mais alguma coisa além, né, do que da transmissão do manto,
Isso já foi bem depois, né, quando Ananda já está com o macacacho, né, há 20 anos. Né? Então, vamos lá. Essa história mostra que o caminho dos ancestrais não é o mesmo proclamado por outras escolas budistas. Ananda era o primeiro entre aqueles que ouviram muito e tinha grande conhecimento e erudição. Shakyamuni Buda o aprovou nesse sentido em diversas ocasiões. No entanto, ele ainda não transmitia o Dharma verdadeiro, nem tinha clarificado a natureza da mente. Quando o Makakaxô estava compilando os ensinamentos de Buda para colocá-los em forma escrita em uma reunião na caverna Vipula, Ananda não pôde entrar, já que ainda não tinha realizado o fruto ou alcançado o estado de Arhat. Nessa época, ele praticou intensamente por 7 dias, secretamente entrando em Samadhi e adquirindo o fruto do estado de Arhat. Então, contextualizando, né, eu não sei exatamente a época, mas provavelmente pouco, um tempo pequeno após a entrada do Nirvana de Buda, né? E então Ananda, ele tem esse treinamento de 7 dias, só que ainda não tinha chegado mesmo nessa realização profunda, nesse Daigo, né? Não tinha realizado. Por isso fala adquirindo o fruto do estado de Arhat, no sentido de que ele só alcançou realmente 20 anos depois, que é justamente esse caso quando Keizan está falando, né, de abaixo estandarte da bandeira, né, que foi 20 anos depois aqui desse acontecimento. Então, quando ele estava para entrar na caverna, Makakaxô disse: se você adquiriu o fruto do estado de Arhat, entre exibindo poderes paranormais. Ananda, então, diminuiu o tamanho de seu corpo, entrando pelo buraco da fechadura. Os discípulos disseram. Ananda ouviu muito como acólito, né, como ajudante de Buda, e seu conhecimento é vasto. Assim como a água é passado de um recipiente a outro, sem que uma gota seja perdida, da mesma maneira, Ananda possui todos os ensinamentos de Buda. Por favor, peça a ele que os exponha mais uma vez. Então, Makakaxô diz que você exponha os ensinamentos de Buda. Por favor, tome o assento mais alto e repita o que Buda disse. Assim, Ananda, que tinha recebido essa transmissão de Buda e agora recebe esse pedido de Makakaxô, se levantou, fez uma reverência perante a Assembleia de Monges, subiu a seu assento e proclamou: assim eu ouvi. Uma vez Buda estava em, né, fecha aspas. Gradualmente, ele repetiu todos os ensinamentos da vida de Buda. Makakaxô perguntou aos discípulos: isso é diferente do que o Tathagata pregou? Os discípulos disseram: não difere nem por uma só palavra daquilo que o Tathagata pregou. Todos os discípulos eram grandes arhats, que possuíam os 3 tipos de sabedoria e os 6 poderes paranormais. Entre parênteses,
as 6 penetrações Sada Bijna, e não deixaram de ouvir nada. Eles disseram em uma só voz: não sabemos se o Tathagata voltou ou se essas palavras foram ditas por Ananda. Eles o elogiaram, dizendo: o vasto oceano do Buda Dharma, fluiu para dentro de Ananda. O ensinamento do Tathagata está em circulação até os dias de hoje devido a esse sermão de Ananda. Isso é evidência de que alcançar o caminho não depende de ouvir muito ou de realizar o fruto do estado de Arahat. Além disso, por 20 anos, Ananda seguiu Makakasho e realizou o grande despertar, Daigo, na ocasião dessa história contada no caso principal. Como ele nasceu na noite em que o Tathagata alcançou o caminho, ele não ouviu o Avatansaka Sutra, o Sutra da Guirlanda de Flores, e outros sermões. No entanto, através do samadhi, do perfeito conhecimento de um Buda, ele proclamou o que nunca tinha ouvido. No entanto, anteriormente, ele era tão incapaz de penetrar o caminho dos ancestrais quanto nós. Em Ananda, surgiu o pensamento de Anokutara Sam Myaku Sambodai, que é o despertar perfeito e insuperável, ao mesmo tempo que em Buda, eons e eons atrás, na era do Buda, chamado Rei do Éon Vazio. Entretanto, Ananda gostava muito de ouvir e assim não atingiu o perfeito despertar. Shakyamuni Buda praticou diligentemente e assim atingiu o completo e perfeito despertar. Realmente, ouvir muito é um obstáculo para o caminho. E essa é a evidência. Assim, o Avatansaka Sutra diz, abre aspas, ouvir muito é como uma pessoa pobre que conta o dinheiro de outros, sem ter um só centavo que seja seu. Fecha aspas. Se você deseja se tornar o caminho, não busque ouvir muito, mas pratique diligentemente, imediatamente. Ananda acreditava firmemente que alguma coisa tinha sido transmitida além do manto. Ele perguntou, aí voltando ao caso, irmão mais velho no Dharma, alguma coisa foi transmitida a você pelo honrado do mundo, além do manto brocado a ouro? Aqui eu vou trazer uma outra, um comentáriozinho, que você pode também... eu peguei uma outra tradução, e ele fala assim, irmão, além do queçá, de ouro brocado do honrado pelo mundo, o que é que foi transmitido separadamente? Essa foi a pergunta de Ananda. Ele tem a impressão de que além do... Porque quando
essa forma, né? Essa maneira de expressão, quando você transmite o Dharma, esse ensinamento, você transmite o manto, transmite o bowl, né? A tigela também. Então, Ananda, ele pergunta se além disso, se tinha mais alguma coisa que o Buda tinha transmitido para ele, né? Aí, nesse momento, o Macacaxo percebeu que ele, Ananda, havia chegado em um estágio crucial e chamou: Ananda? Ananda respondeu: sim. Macacaxo disse: abaixe o estandarte de bandeira na frente do portão. Ananda profundamente realizou o grande despertar da Igor e o manto de Buda espontaneamente cobriu sua cabeça. Esse manto é o mesmo que foi corretamente transmitido pelos 7 Budas do passado. Aqui é interessante essa nota, primeiro em relação a... Eu escrevi aqui mais embaixo, não sei onde foi parar, mas esse abaixo o estandarte de bandeira na frente do portão, né? Mais à frente a gente vai comentar, porque tem a relação com um costume, né, que se fazia na Índia, para vocês entenderem um pouco mais o que Macacaxo quis dizer com isso, né? Aqui eu achei interessante, aqui também mais para quem já tem uma certa prática, né? Quando a gente faz a meditação, em especial de manhã, nós colocamos, após a meditação e antes de fazer a cerimônia, nós colocamos o manto aqui em cima da nossa cabeça, ou o hakusu, né? Então, desde há bastante tempo, né, tem esse costume, né, de colocar o queçá sobre a cabeça e cantamos, né, temos um verso, né, específico para falar. Inclusive, depois podemos conversar a respeito, né, desse verbo, desse verso que a gente canta. Depois, se alguém tiver interesse, posso passar. Então, é bem interessante que, desde Ananda, a gente tem uma referência a isso, né? Essa importância, né, do manto sobre a cabeça. Há 3 explicações sobre esse manto. Uma é que o Tathagata nasceu vestindo desde o útero de sua mãe. Outra explicação é que ele o recebeu dos seres celestiais do puro céu. Outra ainda é que ele o teria recebido de um caçador, depois de deixar o palácio real. Existem também outros mantos de Buda. O manto transmitido a Huineng, desde Bodhidharma, era um manto de algodão azul escuro, com um brocado azul. O brocado foi adicionado depois que o manto chegou à China, do 6º ancestral, e é considerado importante tesouro nacional. Esse manto é aquele mencionado no Tashitulum Mahaprajna Paramita Sastra, que diz: o Tathagata usava um pobre sangate, longo manto. Esse manto brocado a ouro é um manto de lã a qual foram adicionados fios de ouro. Um sutra diz: a tia de Buda, com suas próprias mãos, fez um manto de lã com brocados de ouro e presenteou a Buda. Esses são alguns dos vários tipos de manto. Há muitas histórias miraculosas nos sutras envolvendo esses mantos. Em tempos antigos, o venerável Rashashita Vassacita estava em dificuldades com o rei perverso, que jogou o manto de Buda em uma fogueira, de onde ele emitiu raios de luz de 5 cores.
Quando o fogo se apagou, o manto de Buda estava intacto, e então o rei acreditou que fosse o manto de Buda. Esse é o manto que será transmitido a Maitreya. O ouro tesouro do verdadeiro Dharma não foi transmitido a duas pessoas. Apenas Makakasho recebeu a transmissão do Tathagata, o Buda. Ananda serviu Makakasho por 20 anos e então obteve e transmitiu o verdadeiro Dharma. Assim, vocês devem entender que nos ensinamentos a mente Buda é transmitida além dos sutras. No entanto, nos dias de hoje, alguns monges são tolos o suficiente para pensar que a nossa tradição é idêntica às escolas que expõem doutrinas. Esse caso aqui é interessante como um comentário, né? Por exemplo, Ananda, mesmo ele não iluminado, né? Ele transmitiu, né? Ele falou sobre o Dharma, né? Durante 20 anos antes dele realmente alcançar a iluminação. E aqui é como que ele faz essa diferença, né? Do ensinamento escrito, falado ou compartilhado, talvez, como a maioria das vezes que fazemos, né, na nossa sangue, a gente está estudando, né? Estudar o Dharma é diferente do que transmitir o Dharma, né? Essa mente do Dharma. Então, expor uma doutrina não é necessariamente transmiti-la, né? É isso que eu quis dizer. Bem, se elas são idênticas, por que o venerável Ananda, que era um Arahat, com os 3 tipos de sabedoria e os 6 poderes paranormais, não recebeu a transmissão do Tathagata e foi chamado de segundo ancestral? Havia alguém que superasse Ananda no conhecimento dos sutras? Bem, pelo pouco que a gente estuda de Ananda, com certeza não, né? Naquela época. Se existisse, então, os nossos ensinamentos e as escolas doutrinárias seriam a mesma coisa. Ele, Ananda, não teria servido durante 20 anos antes de despertar apenas ao ouvir as palavras: abaixe o estandarte de bandeira na frente do portão. Então, é interessante, né? Uma pessoa que estudou sutras né, da maneira mais profunda, e não só intelectualmente, mas também com prática, ele foi se iluminar com essas palavras, né? Então, vocês devem entender que o ensinamento dos sutras e tratados não é o mesmo que o caminho dos ancestrais. Não que o Buda não fosse um Buda. Ao servi-lo, mesmo que o fizesse como um acólito de chá, se ele não penetrasse a mente Buda, como seria possível receber a transmissão do selo da mente? Aí eu abro um parêntese aqui, né? Isso eu comentando. É novamente isso, né? Essa questão de você receber essa transmissão, você é uma coisa só, né? Com essa mente, com essa pessoa que te transmite. Então,
Não é porque você está escutando ou estudando, né? Mas quando você penetra nesse Dharma, né? Ou ao contrário, né? Quando o Dharma penetra a gente. Vocês devem entender que isso não depende, voltando ao texto, tá? Vocês devem entender que isso não depende de ouvir muito ou conhecer muito. Mesmo sendo inteligente e ouvindo, ele, Ananda, memorizou todos os diversos textos e tratados, sem perder uma palavra, mas não atingiu a mente Buda. Tudo isso foi inútil. Era como se ele contasse em vão as joias de um vizinho. Lamentavelmente, não é que a mente, né, com letra maiúscula, não exista nos sutras, mas Ananda não conseguiu penetrar essa mente. Quantas pessoas nas terras orientais e no Japão dependem de palavras e não podem compreender a essência dos sutras? Então, isso é bem interessante para a gente depois comentar, né? É como fosse a essência, né? Não sei se em japonês seria aquele kanji, né, do coração, né? Que é o nosso sutra do coração, da essência do sutra. Vocês não devem tomar o caminho de Buda de maneira leviana, ou seja, superficial, né? Ananda era completamente versado nos sábios ensinamentos sobre a vida de Buda e os podia expor como seu discípulo. Então, quem não o seguiria? No entanto, vocês devem entender que Ananda seguiu e serviu a Makakaxu. Depois de realizar o grande despertar da Igô, ele expôs novamente os ensinamentos. Que também abro aqui um parênteses para eu comentar. Depois que ele tem esse despertar, ele continua expondo o ensinamento, né? Só que é o mesmo sutra, mas creio eu que com essa experiência ele poderia então passar essa transmissão, né? Essa essência para que esse Dharma, né, chegasse até a nós. Quando Ananda atingiu esse grande despertar, era como o fogo unindo-se ao fogo. Se vocês querem estudar o caminho verdadeiro, abandonem suas ideias sobre um eu, opiniões, velhas emoções, orgulho e egoísmo. Deixem que sua mente de principiante lhes mostre a sabedoria de Buda. É tão moderno, assim, tão atual, né? Essa fala. Em relação a essa história, Ananda pensou que o manto brocado a ouro que foi transmitido a Makakaxu fosse apenas um símbolo de se tornar um discípulo de Buda e que não havia nada mais a ser transmitido. No entanto, depois de servir Makakaxu pessoalmente, ele descobriu que havia algo mais a ser transmitido. Tem uma outra forma também que a gente pode utilizar, né, dessa transmissão, né, algo a ser transmitido, é penetrar, né, o realizar. Sabendo que o momento era apropriado, Makakaxu chamou, né? Makakaxu, aqui entre aspas, eu falando, né? Agora. Aqui a gente estudou, inclusive, acho que foi
acho que foi a última leitura, eu não pude participar muito do Sutra, do Lotus, que fala muito sobre os meios hábeis, né? Então, o Makakasho, nesse momento, ele percebeu, né, que Ananda estava naquele momento, né, de perceber e de realmente compreender essa mente, realizar essa mente. Então, sabendo que o momento era apropriado, Makakasho chamou Ananda e, como um eco seguindo um som, Ananda respondeu imediatamente. Foi como uma faísca que surge assim que pedras se chocam. Quando chamou Ananda, ele não estava chamando Ananda. E a resposta não era a resposta de um eco em resposta. É bem interessante essa parte, né? Acho bonita. E posso fazer aqui uma analogia com o koan, né? Quando a gente entende a pergunta e a resposta, né, do koan, que muitas vezes não é uma resposta a uma pergunta, mas é a própria expressão do Dharma, né, como a tampa, né, que fecha direitinho na panela, e aí vem uma compreensão que está muito além do intelecto ou do racional, né, de uma resposta a uma pergunta. Então, acho que esse koan, né, do Ananda com Makakasho é bem interessante, né, quando ele chama Ananda, né, ele fala sim, e aqui ele fala, né, ele não estava chamando por Ananda ali, eles estavam realmente nesse koan, ou seja, é uma expressão do Dharma que está além do racional e do intelecto. É uma experiência que não é intelectual, né? Então, assim, aqui uma observação sobre abaixo o estandarte da bandeira na frente do portão, né? Então, ela se refere a um antigo costume das terras do oeste, quando os discípulos de Buda discutiam filosofias com outras tradições, isso era muito comum, né, na época. Cada lado levantava uma bandeira. Se um deles fosse vencido, sua bandeira seria abaixada. A derrota era indicada sem tambores e sinos. Nessa história, também é como se Makakasho e Ananda estivessem prontos para um debate e tivessem levantado suas bandeiras. Se Ananda vencesse, então Makakasho teria que abaixar sua bandeira. Então, aí é interessante, né? Porque é justamente o caso, né? Então, o Makakasho fala para Ananda abaixar a bandeira, né? E foi justamente quando ele realizou, né? Foi a grande realização, foi quando ele abaixou a bandeira. Eu aqui interpreto um pouco, né? A gente fica tentando aí compreender, mas eu acho que a Ananda precisava abaixar a bandeira, né? Porque ele era um intelecto muito acima de todos, né? Ele provavelmente nunca teria perdido, né, alguma batalha assim, né, do Dharma. E foi justamente quando ele abaixou. E Mestre Dogen fala muito sobre isso, né, de deixar cair mente e corpo. Então, acho que nesse momento, quando abaixou, né, esse estandarte, acho que Ananda também, como Mestre Dogen, né, ele alcançou esse despertar, né, e recebeu a transmissão. Aí, por isso, o livro, né,
falando sobre os ancestrais, enfim, e vai tendo a linhagem. E aí, continuando no texto, um aparece, o outro desaparece. Ou, aqui já eu falando, um emerge, o outro submerge. E é interessante também essa parte, um aparece, o outro desaparece, que nos remete um pouco à impermanência, né? Bem, no entanto, não é assim que acontece nesse caso. Macacachô é um estandarte de bandeira. Ananda é um estandarte de bandeira. Isso é uma certa crítica que ele faz nessa questão, né, da interpretação de que um vence e outro perde. Mas, se supormos que ambos são estandartes de bandeiras, é improvável que o sentido do caso seja revelado. Quando um estandarte de bandeira é abaixado, o outro estandarte de bandeira é revelado. Assim que Macacachô disse a Ananda que abaixe o estandarte da bandeira na frente do portão. Ananda foi penetrado pelo caminho de mestre e discípulo, tendo um grande despertar assim que essas palavras terminaram. Depois desse grande despertar, Macacachô também foi derrubado, e as montanhas e rios também foram todos demolidos. Assim, o resultado foi que o manto de Buda cobriu o topo da cabeça de Ananda naturalmente. No entanto, não usem essa história para permanecer no estado de um abismo de 10.000 metros em um monte de carne. Não se prendam à pureza. Vocês devem prosseguir e entender o espírito do vale. Os Budas aparecem no mundo um após o outro, e os ancestrais o indicaram geração após geração. Existe apenas isto. No caso, a existência do espírito do vale, né? Que é atingir, né, esse estado de Buda, usando a mente para transmitir a mente. Mas ninguém entende isso. Talvez aqui, né, não é algo que muitas pessoas conheçam, né, e entendam. Mesmo que os óbvios montes de carne, Macacachô e Ananda, sejam aquela pessoa, em letra maiúscula, revelada no mundo como uma ou duas faces, não pensem que apenas Macacachô e Ananda são aquela pessoa, com letra maiúscula. Vocês bem agora são abismos de 10.000 pés, as 1.000 mudanças e as 10.000 transformações daquela pessoa, com letra maiúscula. Se vocês entenderem aquela pessoa, com letra maiúscula, tudo desaparecerá de uma só vez. Se é assim, não procurem o estandarte de bandeira derrubado fora de vocês mesmos. Esse parágrafo eu acho muito bonito, importante para a gente, né? Não procurar o estandarte de bandeira derrubado fora de vocês mesmos. E outra questão, dessa questão aqui das 1.000 mudanças e 1.000 transformações daquela pessoa, né? Cada um de nós
é essa manifestação, né, constante, essa impermanência e transformação sem fim, o tempo inteiro. Hoje, este descendente de Daijô gostaria também de acrescentar algumas palavras. Vocês gostariam de ouvi-las? Então, para terminar, tem o verso. Aqui fala vinhas ressecaram, mas são videiras, né? As videiras. Videiras ressecaram, árvores... Não, aqui está vinhas. Vinhas ressecaram, árvores caíram, montanhas desmoronaram. O rio do vale escorre em uma torrente. Faíscas saem das pedras. Tem uma outra tradução que eu vou arriscar aqui desse verso, né? Não peguei do japonês. Mas as videiras murcham, as árvores tombam, as montanhas desmoronam. Cascata de riachos do vale, fluindo como faíscas de pedras. E terminamos aqui o capítulo. Muito obrigado, Seiro-san. Foi um prazer enorme lhe ouvir sua prática, ouvir suas palavras. Abro para as pessoas, para vocês comentarem ou tecerem perguntas a Seiro-san. Por favor, fiquem à vontade. Eu também quero fazer perguntas, viu? Vamos conversando. É um texto bonito, né? Profundo a forma como o mestre Keizan encontrou meios hábeis de conseguir explicar, falar dessa mente que é transmitida de ancestral a ancestral, né? Essa mente que é transmitida de uma pessoa que realizou o caminho a outra pessoa que realizou o caminho, né? Eu acho muito interessante que, assim, não é que a mente seja transmitida, né? É como foi falado no encontro anterior, né? É que o professor, naquele momento, percebe um instante do aluno e o aluno percebe a mente do professor, né? É um encontro, né? Então, quando o Macacachô percebe o instante do Ananda, né? O Macacachô, Ananda, e aí Ananda imediatamente, sim, né? E aí aqui nesse momento, né? Ananda, e aí Ananda responde sim. E aí esse é o momento que Macacachô achou assim a brechinha para entrar digamos assim, entrar na mente de Ananda, né? Para quebrar a casca, né? Para quebrar a ilusão, né? E Macacachô fala, abaixa o estandarte da bandeira, né? Meio que abaixa sua bola, né? Vamos é algo além disso, né? É algo além dessas palavras, é algo além desse algo a ser transmitido, né? De ter alguma coisa importante ou de ter um significado importante, né? Como Ananda pressupunha, né? Quando Ananda pergunta para Macacachô se tinha alguma coisa que tinha sido transmitida além
do manto, né? Ou tinha sido transmitida separadamente, como o Serro-san colocou, né? Além do manto, né? Não é isso, né? A sacada não é essa, né? É esse instante, né? É a percepção, a realização do, do momento presente, né? Do estar aqui e agora. Mas se a Rossan disse que tinha perguntas, fique à vontade. Desculpe, que Rossan, por favor. Não, só um comentário que ele fala do cuidado com o ouvir, né? E aí eu fiquei pensando do falar também, né? Que a gente fica muito ouvindo, mas fica falando também, né? Repetindo, falando também. Só um comentário. Nós somos herdeiros do silêncio, né? E é difícil silenciar, muito difícil. Às vezes é um exercício mesmo. Mas assim, Raquel, acho que, como fala aqui no caso, né? Como o Dharma ele se manifesta em cada um de 10.000 maneiras, né? Então, no caso de Ananda, quando fala essa coisa de escutar, né? Você imagina uma pessoa que tem todos os sutras decorados e você fala isso. Então, na verdade, ele falava o sutra. Ele nem estava falando como nós aqui, sabe? Bobageira da vida, não. Ele estava falando os sutras. E mesmo assim, né? Ele não chegava, ele não chegou, ele não iluminou com isso. Porque não é essa a questão. Não é essa a questão. Né? Ele foi iluminar com um outro padrão, foi quando o Macacachô quebrou isso nele. E aí veio, né, algo que está além desse nosso racional. Não é como ele fala assim, não é a pureza, não é essa a questão de sermos puros, né? Então eu não vou falar, então, né? Porque o Dharma ele se expressa de 1000 formas e vai expressar em cada um de nós de maneira diferente. Né? Não sei se eu fui clara no que eu quis dizer, porque às vezes não é bem assim, então, essa lógica, né? Essa coisa de a gente ficar falando muito é bem básico, né? É bem básico esse silêncio, ele tem que vir com o zazen, com a nossa prática, né? E naturalmente ele vai chegando. Mas, sim, pode falar, Raquel. Eu já li o Decorokus que a gente tem traduzidos, né? Que eu acho que são só os da Monja Koi. Eu já li, e aí o Shoei-san agora falou. Eu nunca entendi esse abaixo. A gente vira e mexe, a gente escuta algum desses contos, alguma dessas falas, né, do Zé. E essa é uma fala recorrente, abaixo a bandeira do estandarte, né, desse caso. Uhum. Eu nunca entendi isso. Eu falava, gente, será que é isso, né? O que é isso? O Shoei-san falou assim, abaixa a bola agora, né? Abaixa essa bola. É isso, Shoei-san? O que quer dizer é isso? Olha! Talvez, vamos imaginar o Ananda que tomou para ele a tarefa de decorar, de ser o depositário, de ser o HD externo, de ser o... Né? Provavelmente ele estava tão focado nisso, né, que ele não conseguia assimilar com coração-mente, ele ficava no racional, né, com essa preocupação, e aí ele entrou num padrão, num condicionamento que se instalou, e para quebrar isso, né,
talvez chegou num momento onde ele pudesse estar maduro o suficiente e cansado até desse padrão. Os condicionamentos, assim, eles só dão espaço mesmo para alguma mudança quando o ego também já não suporta mais, já está cansado, já não está totalmente identificado, e talvez bastou aquele momento onde o macacachô sabiamente conseguiu acertar, bingo, né? E aí houve esse encontro de mestre e discípulo. Sim. Talvez eu compreenderia desse jeito. Baixa a guarda mesmo, baixa, menos, não precisa ficar tão preocupado em querer assimilar tudo, já pode relaxar um pouco. É interessante a gente observar que no texto, né, o mestre Keizan, o que o mestre Keizan ele joga assim uma frase que ele pontua, que a tradução ficou, quando está nessa parte do abaixo estandarte, né, na página 6, eu acho que no penúltimo parágrafo da página 6, que ele vai dizendo assim, né? No entanto, não é assim que aconteceu nesse caso. Macacachô é um estandarte de bandeira e Ananda é um estandarte de bandeira, mas, se supormos que ambos são estandartes de bandeira, é improvável que o sentido do caso seja revelado. Aí vai. Quando o estandarte de bandeira é abaixado, o outro estandarte de bandeira é revelado. Assim que Macacachô disse a Ananda que abaixe o estandarte da bandeira na frente do portão, Ananda, e aí é o ponto que eu quero colocar, né? É o ponto que eu quero frisar na fala de Mestre Keizan. Ananda foi penetrado pelo caminho de mestre e discípulo, tendo um grande despertar assim que essas palavras terminaram. Ananda foi penetrado pelo caminho de mestre e discípulo. Então, o que a gente está falando aqui também não é que Ananda não tenha... Ananda realizou o fruto, né? Ananda era um arahat. Só que ele não tinha realizado o caminho do mestre e discípulo, ele não tinha realizado essa percepção de mestre e discípulo, ele não tinha realizado a percepção de que a mente dele também era a mente do seu mestre, e que a mente do seu mestre também era a mente dele. Então, quando essa percepção se deu, é que ele realiza o despertar. Ele não tinha percebido essa inseparabilidade da mente, né? Essa inseparabilidade de todas as coisas. E aí a gente volta a Buda Shakyamuni, né? Eu, a grande terra e todos os seres nos tornamos o caminho, né? Aí a gente volta a Macacachô, que percebe quando Shakyamuni levanta a flor, Macacachô sorri, né? Quando essa percepção da não separabilidade, né? Ananda, apesar de ser versado nos sutras, apesar de ser muito sábio, ele não tinha percebido esse instante, né? E aí é como o texto vai dizer lá na frente, é uma pedra batendo na outra, e aí sai a faísca, né? É esse momento da faísca, né? É esse momento em que uma pedra e outra não são uma pedra e outra, são pedra, né? Não são algo separado, não são algo diferente, né? Então, quando Ananda realiza essa mente de mestre e discípulo, né? Que Macacachô, abaixa sua bola, né? Não é assim. Segura sua onda. A coisa é diferente, né? O caminho não é esse, não é só você saber as coisas todas. Tudo bem, você sabe as coisas todas. E aí, logo em seguida, ele diz, e aí, quando isso acontece, Macacachô desmorona, né? Macacachô termina, Macacachô acaba, né? E todas as montanhas, todos os vales, todos os rios desmoronam junto com Macacachô, né? Então, o mestre dá espaço ao discípulo, né? E Ananda realiza o caminho, né? Então, o manto cobre a cabeça de Ananda, né? Tudo é realizado. E é interessante, talvez a monja Patrícia possa falar um pouco para a gente, que ela puxou bem a lembrança do verso do verso da Oquessa, que a gente recita todo dia de manhã, né? A primeira coisa que a gente faz depois do zazen da manhã é recitar o verso da Oquessa, né? Você colocar esse grande manto
de Buda acima das nossas cabeças, né? Sim. E é interessante, puxando um pouquinho a conversa, que é tudo, assim, eu imagino assim, no Zen, tudo, ele tem uma circunstância, né? Para é uma... Muitas vezes você vai por um caminho e você acha que aquele caminho é para todo mundo, e não é. Então, por exemplo, quando o Ananda pergunta, tem alguma coisa separado além disso? Foi aí que Macacaxi percebeu que ele estava maduro. É diferente de uma outra história que a gente fala, né? Quando a pessoa tem mais alguma coisa além disso, né? Aí a gente tem, às vezes, aquelas... Não, está tudo exposto. Né? É diferente a pergunta de Ananda. É quando ele percebe, mas tem alguma coisa que é além que o meu grande intelecto não percebeu nesses sutras todos que eu sei de cor. E aí que Macacaxi percebeu. Ananda, ele se abaixa o estandarte. E aí desmorona tudo, né? Então, é interessante essas interpretações. Cada ocasião, cada momento, cada discípulo tem uma certa variação, né? Não sei se vocês percebem essa diferença, Ananda, porque para Ananda ele tinha que perceber, tem uma coisa além de todo esse conhecimento que ele já tinha, não tinha para onde ir mais. E aí foi o amadurecimento dele, né? Mas deixo para alguém mais falar. Ah, sim, Joaquim abriu o microfone. Oi, gostaria só de lembrar um caso que é muito próximo com esse do capítulo de Ananda, que é o caso de Joshu Jinshu, né? Joshu foi um grande mestre, né? Na China, no passado. Ele já muito velho, ele estava no mosteiro, então chegou um monge viajante, ele chegou para esse monge, perguntou, você já esteve aqui antes? Aí o monge responde, sim, já estive nesse mosteiro anteriormente. E aí ele fala, então entre e tome uma xícara de chá. Depois apareceu um outro monge, também viajante, de Osho, ele chega para esse monge e pergunta, você já esteve aqui antes? Né? Fez a mesma pergunta. Você já esteve nesse mosteiro antes? Aí ele responde, não, nunca estive, minha primeira vez. Então entre e tome uma xícara de chá. Respondeu da mesma forma, né? O Kanin, que é como se fosse o diretor do templo, que estava próximo dele nessas situações, virou para ele e perguntou, mas por que você respondeu da mesma forma, né? Convidou os dois, tanto aquele que já tinha vindo aqui antes, quanto aquele que veio pela primeira vez aqui. Por que você respondeu os dois da mesma forma, convidando eles para tomar chá? E aí Joshu, ele pegou, virou, falou, Kanin, né? Chamou eles, Kanin. Aí ele virou, Hai, ele respondeu, sim. E com isso, aí o Joshua respondeu, entre e tome uma xícara de chá. Respondeu da mesma forma que para os outros monges. E com isso, o Kanin pode ter a percepção, né? Eu acho que o grande ponto desse caso do Denkoroko não é tentar descobrir o que significa abaixar o estandarte ou tentar entender o que significa a resposta de Ananda. A questão é porque isso não aconteceu com a gente, né? Então não adianta tentar entender, abaixar o estandarte significa tal coisa, ou isso. Eu acho que não é esse o ponto, né, do texto. Eu acho que a questão é entender que Ananda, naquele momento, ele conseguiu se distanciar da consciência discriminatória dele, né? Isso acontece a todo instante, né? O barulho da chuva caindo aqui do lado, dos outros sons, as coisas entrando pela nossa visão, as sensações que a gente tem pelo corpo, o contato, essas coisas, esses fenômenos, eles são chamados de Makakasho para Ananda, né? Ou são chamados de Joshu para o Kanin. É a mesma coisa que está acontecendo aqui agora.
O problema é que provavelmente, né, Ananda ainda estava separando, qualificando, quantificando todos esses fenômenos, né, com a mente discriminatória dele. Quando o Makakasho diz Ananda, ele automaticamente, sem nenhum tipo de julgamento, pré-julgamento, sem nenhum tipo de classificação, com a mente natural, com a mente Buda, que já vem de fábrica, né, com a gente, ele responde sim, ele percebe que aquela mente discriminatória não é nada além do que uma ferramenta, nada além do que um mecanismo, né, que não é de fato nós. Né? Nós não somos de fato essa mente mecânica e discriminatória que responde o sim, interpretando os fenômenos de maneira racional. Então, essa fissura, né, onde desaba Makakasho, onde desaba Ananda, onde desaba todo o mundo conceitual, como diz no poema no final, é esse instante sem a mente discriminatória. Né? Pelo menos assim que eu percebo. Né? Da mesma forma como o Joshi, né, quando chama o Kanin responde Hai, sim, dessa maneira automática e não premeditada, né? A pergunta que eu quero. Um chazinho é bom. Sempre é bom, né? Quando a gente coloca o manto em cima da cabeça, acho que aqui só tem, acho que uma outra pessoa, a gente fala, né? Tem um verso que a gente traduziu como grande manto da libertação, um campo além da forma e do vazio. Agora vamos vestir o ensinamento do Tathagata para salvar todos os seres. Então, essa foi a nossa tradução. Agora, coloco uma questão mesmo da tradução para a gente pensar um pouco mais dessa questão do salvar. É algo que me incomoda um pouco, né? Essa questão de salvar todos os seres. Isso é algo que eu acho que nós, enquanto brasileiros, temos que dar uma lapidadazinha, né? Para que a gente não fique, não caia não seria uma soteriologia, mas assim, é algo parecido, né? De você salvar o outro, né? Não é bem isso. Porque a gente tem já essa palavra muito... Acho que caiu, né? Essa palavra nossa já é bem viciada, né? Não sei se teria em japonês. Vocês traduziriam como salvar? Ou como que vocês traduziriam? Do japonês. No Shigu Seigamon, né, Shujo Muhen Seigando, em japonês contemporâneo fica Shujo wa muhen naredo chikatte douzen koto o negao. Douzen, é atravessar, né? Não é, a gente traduz como salvar, mas a ideia é atravessar de um lado para o outro. Né? Em relação ao termo salvar, de fato, no Brasil a gente acaba interpretando essa palavra salvar de maneira bastante restrita, né? Não tem ninguém para ser liberto, né? Uhum. Libertar também, eu não sei se é a melhor palavra. O caractere do watasu. Watasu significa passar, atravessar, transferir, né? Mas isso é independente, né? Porque a gente também não pode ler, mesmo em japonês ou em chinês, ao pé da letra, né? Eu acho que até hoje a melhor
definição que eu já ouvi sobre essa ideia de salvar a todos os seres foi do Kōun-san, né, do monge Kōun, que ele falou salvar todos os seres da minha ignorância. A gente tende a entender só como salvar os seres como ajuda humanitária, né? Coisas desse tipo, como eu vou tirar os outros da ignorância, né? Eu vou, com o meu conhecimento, salvar os outros da ignorância. Eu vou fazer o bem doando tudo que eu tenho para os outros. Não é disso que se trata. Eu acho que é salvar os outros da minha própria ignorância. Uma vez, Sai Karoshi, num texto que ele escreveu lá para Kasui Sai, eu também conversei muito com ele sobre isso, ele fala que a maior oferta que a gente pode fazer para os seres é despertar. Ou seja, exatamente como o Sam colocou, né? Salvar todos os outros seres da minha ignorância. Então, o meu despertar é a salvação de todos os seres. Assim como o Buda Shakyamuni despertou e salvou todos os seres também, né? Acho que esse é o ponto. A gente tem, claro, ajudar o outro, né, de maneira física, material, emocional, é extremamente importante. Mas salvar os seres não é só isso, né? E antes disso, é salvar todos os seres da minha própria ignorância. Eu acho, assim, não sei. Foi o que eu escutei por aí. É interessante porque esse ponto de salvar os seres da minha ignorância, né? E aí esse verso, o verso da Okessa, acaba tendo mais sentido, né? Porque eu visto os ensinamentos, né? Eu me cubro com os ensinamentos, né? Eu realizo esses ensinamentos para salvar todos os seres, né? Quando eu realizo esses ensinamentos, quando eu me cubro, quando eu me torno esses ensinamentos, eu salvo todos os seres, né? Não que eles tenham que ser salvos de algo externo a mim, mas que eu realizando o caminho, eu automaticamente salvo, eu automaticamente ajudo, eu automaticamente atravesso de uma margem para outra todos os seres, né? Essa é a salvação que os monjas, né, praticantes do caminho, têm que se esforçar em realizar, né? A compreensão da realidade no instante anterior ao surgimento da mente, da consciência discriminatória, né? É a libertação de todos os fenômenos da dualidade, né? Então, quando há o despertar, que é aqui e agora, né? Esse despertar aqui e agora já liberta todos os seres, né? Todos os fenômenos do sofrimento da dualidade, né? É como as pedras se encontrando, né? As pedras se encontram e aí sai a faísca, né? Esse instante é isso. Perceber essa realidade do jeito que ela é. E como no texto anterior, no poema, né, no final, não adianta procurar o significado do pinheiro, né? O pinheiro já é aqui agora, nesse instante. E esse pinheiro é a consciência de Ananda naquele instante que conseguiu se libertar da mente discriminatória, né? Quando ele respondeu de maneira natural o chamado de Makakasho. Eu acho, né? Não sei. Não, é bem por aí mesmo, né? Porque aí quando a gente vê assim, poxa, Ananda era um sujeito, devia ser um sujeito bacana, né? Devia ser legal conversar com a Ananda, né? Pô, ele sabia tudo da vida do primo dele, né? E devia ser um papo muito interessante, só que era papo, né? Assim, não era realizado, né?
Ele podia contar sobre as 4 nobres verdades, e provavelmente ele contava, e falava, e ensinava tudo, mas ele não tinha essa não separabilidade, né? Essa não diferença, esse perceber esse aqui agora, né? Perceber esse instante do jeito que ele é. E aí é quando o mestre Keizan fala, né, que é algo além dos ensinamentos. Não é que os ensinamentos não sejam importantes, não é isso que o mestre Keizan fala, né? Também é importante frisar isso, né? O mestre Keizan não está falando para a gente jogar tudo para o alto e não estudar, não aprender nada. Não, não é isso. Mas ele fala que é algo além disso. É algo que se percebe além dessa dualidade, né? Que até mesmo o mais sublime dos ensinamentos, a mais sublime das palavras, dos teixos, do discurso do Dharma, o mais sublime Dharma é algo além disso, né? É algo além dessa fala, né? É algo além desse ouvir. É o perceber, né? É o estar no aqui e agora, o perceber esse instante. É o Ananda, sim. É bem isso. Obrigado, Joaquim-san. É muito bom mesmo, né? E eu acho que outra questão também é quando a gente, no caso, quando o mestre Keizan fala do ouvir, né? Muitas vezes pode ser que ele esteja se referindo a quando a gente escuta muito, né, para fora, a gente esquece de que a realização ela acontece com a sua prática, né? O quanto é importante essa prática diligente, essa prática constante, né? Muitíssimo importante, né? Essa experiência da prática. E claro, né, como o monge Bruno falou, não é que a gente não vá ouvir e nem estudar o Dharma, mas a prática, ela sem dúvida é soberana, né, sempre. E, de uma certa forma, essa assim, uma das características da nossa escola, né? Que é essa experiência direta, não sei, essa importância e esse sempre retorno a essa experiência, como se sempre a gente estivesse buscando isso de uma maneira ou de outra, né? Sim, sim. Alguém teria mais alguma pergunta, alguma colocação para Seiko-san? Então, nosso tempo já se excedeu um bocado, vamos nos encaminhando para o final. Eu deixo para Seiko-san considerações finais e depois fechamos com a dedicação. Por favor, Seiko-san. Só agradecer mesmo, gratidão pela oportunidade de conhecer a todos. É um texto maravilhoso e reverência e reverência sempre. A todos os mestres, a todos os ancestrais, a todos nós aqui que estamos praticando, né, e realizando esse caminho. Muito obrigado, eu agradeço a todos. Eu gostaria de só pontuar 2 questões. Esse PDF que vocês têm, eu fiz a revisão da tradução, então tem algumas coisas que eu acabei deixando escapar, alguns errinhos de português e também quando aparece Shakyamuni com X, né? Eu tinha feito a correção no texto original de Shakyamuni e aqui acabou passando com X, eu peço desculpa a vocês. E as notas, tanto a versão em inglês quanto a versão em japonês e as versões em inglês que eu vi, tem várias notas.
Então, eu acabei não traduzindo essas notas. Mais para frente, com o tempo, vamos estudar isso, vamos ver se a gente consegue fazer uma tradução das notas também. As notas que apareceram aqui, que vão aparecer nos textos posteriores, são notas minhas, que quando eu cheguei em determinado momento eu percebi, talvez isso daqui precise de um pouco de explicação, né? Como foi o caso do Daigo, que é Grande Despertar, né? Ao longo do Denkoroku todo, o mestre Keizan ele passa a se referir a esse despertar, a esse realizar o caminho como Daigo, né? Ele usa esse termo em específico, por isso eu achei importante traduzir agora nesse momento, e também depois, mais para frente, quando no texto de Ananda, quando fala sobre a entrada de Ananda na caverna, né, que é o primeiro grande concílio budista, né, que é quando Mahakasyapa, Makakashu, reúne todos os 500 arahats, todos aqueles que tinham realizado o caminho e ouvido os ensinamentos, né, e aí chama Ananda, quer entrar e ele não deixa e tal, e aí fala sobre as três claridades e 6 penetrações. Esse é um termo que é muitas vezes ou é mal traduzido ou não é explicado. E aí eu fiz questão de colocar a nota completa da explicação que eu encontrei no dicionário de termos budistas. Então, essa nota, que é uma nota gigante, que é quase 2 parágrafos de nota, é exatamente isso, é a explicação desses 2 termos que aparecem, né? As 3 claridades, ou os 3 conhecimentos, e as 6 penetrações. Se depois vocês quiserem ler com calma essa nota, aí podem até mandar comentários e perguntas, que estamos aí para isso. Era só esses 2 adendos que eu queria fazer. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela prática de vocês, muito obrigado, Seiro-san, por sua prática contínua e ininterrupta e com muito empenho. Muito obrigado a todos de Eishoji por nos apoiarem e ajudarem nesse momento, por permitirem que usemos a sala para fazer esse clube de leitura. Muito obrigado a Kyoho-san por, desde o início da pandemia, ter proposto e fomentado essa percepção, essa ideia de que é importante o estudo também, né? E com isso chegamos a esse clube de leitura, e a todos os praticantes, a todos os monásticos, a todos os leigos. Muito obrigado pela prática de vocês, e aos que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos, voltem sempre. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas, nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da grande sabedoria completa. Muito obrigado a todos. Fiquem bem, se cuidem, mantenham o distanciamento social, usem máscara, tomem vacina, façam todas as medidas sanitárias cabíveis, se cuidem. Muito obrigado a todos. Fiquem bem.